Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira. Agora, atenção, preste muita atenção, porque nós vamos falar sobre o universo evangélico. Eu estou usando o termo universo porque eu descobri com o livro que eu li, que é do nosso entrevista, o quão gigantesco a complexidade, né, das denominações evangélicas, não só no mundo, mas aqui no Brasil, enfim, é muito variável. Então a gente tem que ter muito cuidado quando vai falar sobre esse assunto, né? Um assunto também que a gente permeia com muito preconceito, muita desinformação. Daí a importância do livro sobre o qual vamos falar. Nós estamos com o João Oliveira Ramos Neto. Ele é graduado em História e Teologia, com mestrado em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, doutorado pela Universidade Federal de Goiás. Ele pesquisa a história das religiões há mais de 10 anos e está lançando o livro A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa, dos luteranos aos pentecostais em 200 páginas, que é da coleção História para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina. Nossa, João Oliveira, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Tânia. Boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui no programa. Ah, muito legal o seu livro, viu? Porque você já pode até trabalhar em rádio, porque você tem um poder de síntese, né? Você pega assim tanta informação e traz num livro de fácil leitura, né? Um livro de 200 páginas, né? Como está no título, inclusive. Explicando um tema que é um tema complexo, né? Que é a presença dos evangélicos, desde ali do início do movimento evangélico até hoje. Aí depois fala do Brasil, enfim. Vamos começar dando uma geral no livro, aí a gente vai detalhando aqui alguns pontos que eu separei para a gente falar. Como é que é a organização do livro, João? Então, o livro faz parte de uma coleção da editora Valentina, História para Quem Tem Pressa, que é uma iniciativa excelente da editora de fazer divulgação científica, justamente trazer esse conteúdo com uma linguagem clara para o público leigo, né? O público que não é do mundo acadêmico, da universidade, vamos dizer assim, Sim. e então trazer essa divulgação científica. Então, o livro faz parte dessa coleção e ele foi estruturado em 4 capítulos, porque o primeiro faz a apresentação do início, o segundo começa a falar dessa divisão logo depois do surgimento, essa multiplicidade, as divisões, e então no terceiro capítulo tratamos da parte que chega do movimento chegando ao Brasil, trazendo para a nossa realidade, e o quarto falando das principais controvérsias, da presença aqui no Brasil, com essa preocupação de colocar aquilo que é presente, aquilo que o leitor ele convive, ele enxerga, ele convive, ele conhece alguém, ele participa, não ficar aquela abstração, né? A preocupação nesse último capítulo, então, foi justamente explicar isso que as pessoas já vivem, já é uma realidade. Sim. E aí, para dizer, né, por caso é bom sempre reforçar, é uma pesquisa, né? Você se baseia nas suas pesquisas que são de cunho acadêmico, ou seja, são pesquisas objetivas, né? Você não entra no mérito da religião, não tem preferências por uma ou outra corrente evangélica, não é um livro religioso nesse sentido, né? É um olhar do historiador. Não é isso, João Oliveira? Só para a gente deixar claro logo de início, não é isso? Exatamente. A gente trata, você disse muito bem, é a visão de um historiador. Como eu disse na própria introdução do livro, o propósito não foi fazer apologética nem do movimento, nem dessa ou daquela denominação. Até porque isso as próprias denominações fazem. Elas têm editoras, elas produzem literatura defendendo seus pontos de vista, sua teologia. Então, o livro, ele traz primeiro essa preocupação objetiva, vamos dizer, científica, e também uma visão panorâmica. Então, muitas vezes,
a pessoa ela lê a partir da sua, quando ela pratica a religião e ela é de uma determinada linha evangélica, ela geralmente lê a literatura da editora da sua igreja, e isso acaba até causando um problema muito comum, que essa literatura ela explica outras religiões, ela explica outros movimentos, mas a partir daquele ponto de vista específico. Então, a pessoa lê sobre a outra denominação, mas pela explicação da sua. Então, você falou agora há pouco dessa questão do preconceito. Existe o preconceito das pessoas com os evangélicos, quem não é evangélico com o evangélico, mas existem preconceitos entre os evangélicos de uma determinada denominação com as outras. Então, eu falo disso no livro em alguns momentos, como, por exemplo, quando uma denominação, existe uma clássica, que é, por exemplo, um segmento mais tradicional, ele pensa, bom, o segmento pentecostal, ele não estuda a Bíblia como a gente. E o movimento pentecostal, guardadas as devidas proporções desses conceitos, e o movimento pentecostal olha para o tradicional e fala, ele não tem o mover do Espírito. Então, o livro é justamente para que um possa ver o outro sem esse viés. Assim, então, a ideia é lidar com esse preconceito, mas não só de quem não é evangélico Sim. com os evangélicos, mas dos evangélicos entre si. Que bom, porque aí só com informação mesmo para a gente vencer os preconceitos, né? E aí você traz informações, aliás, de várias denominações. Quantas? Você tem? Quantas denominações evangélicas existem no Brasil? É possível Então, de mencionar isso? é muito difícil. Quando eu comecei o livro, o objetivo era tentar abarcar todas, mas é claro, é impossível, É até muito. porque todo dia pode surgir uma denominação nova. No livro, nós buscamos o máximo e eu consegui trabalhar 70. Agora, sim, claro que também com aquela preocupação de não ficar uma leitura maçante, que é só falar, olha, surgiu essa denominação, essa denominação, essa denominação. Então, colocando elas em diálogo entre elas, o que uma tem a Em ver com a outra e comum. tal. É. Mas, assim, a gente conseguiu abarcar no livro mais de 70, foi um Eu trabalho. achei hercúleo o seu trabalho mesmo. Fala sobre cada uma delas e ainda tem um universo para além dessas 70 e não para de e surgem cada vez mais. Essa É, eu queria entender justamente, depois a gente volta aqui para tem outras queria entender também essa questão de histórica pentecostal, neopentecostal, mas já que estamos falando desse surgimento de novas igrejas, pelo que eu entendi do seu livro, lá atrás, quando Martinho Lutero faz a Reforma Protestante, ele justamente questionava essa coisa muito institucional, né, da igreja cristã, católica, e defendia uma relação mais pessoal, uma interpretação mais pessoal da Bíblia. É por isso que, como tem agora, como se abriu essa possibilidade de interpretações mais pessoais, cada uma pode ter a sua e criar uma denominação evangélica, é isso? É mais ou exatamente menos isso? Foi o que eu isso. entendi. É isso? Não é mais ou menos, é É exatamente exatamente isso. isso. A reforma, que foi o que deu origem ao movimento, porque a gente conhece muito aqui no Brasil a figura do Lutero, principalmente porque é o que é ensinado nas escolas. E o que eu trago também no livro é que não foi só o Lutero, ele é protagonista, mas ele não é o único reformador, né? A reforma, já no seu início, ela começou já praticamente dividida com vários líderes diferentes. E o Lutero, ele trouxe, né, tinha até o lema sola escritura, porque assim, a igreja católica, inclusive a época do Lutero, a herança medieval, ela tinha uma preocupação, tinha uma preocupação, não, ela tinha a base dela de que existem três fundamentos, três revelações: a Bíblia, a tradição, que vem lá dos pais da igreja e tal, e o Papa. Então, o Lutero, quando ele fala, não, não é a tradição nem o Papa, é só a Bíblia. Então, a revelação de Hum, Deus está somente na Bíblia. Tanto é que ele traduziu a Bíblia para o alemão, porque a Bíblia ela foi escrita em grego e hebraico, né? A maior parte do Antigo Testamento em hebraico, o Novo em grego. Fizeram uma tradução para o latim, e os clérigos tinham acesso à leitura da Bíblia, principalmente em latim, e o Lutero fez a tradução para o alemão, ele era alemão,
para que as pessoas pudessem ler e ter essa relação direta. Mas aconteceu exatamente isso. À medida que as pessoas foram lendo, foram surgindo interpretações diferentes. É porque é um E texto até hoje, aberto, né? E são exatamente, é um vários textos, texto. inclusive. Isso é muito Assim, complexo. hum, não é um texto claro. Fala-se, né, também por meio de metáfora na Bíblia, né? Quer dizer, dá margem a muitas interpretações variadas. É isso. Isso também, porque um dos motivos, assim, por ser um texto, a Bíblia já é claramente polissêmica. Mas quando você pega, por exemplo, essas partes, um dos motivos de tantas denominações é porque tem algumas partes na Bíblia que algumas igrejas vão dizer é simbólico, outras vão dizer é literal. Algumas dizem isso valia somente para aquela época. Hum, Outras dizem não, isso continua valendo. O exemplo muito famoso tem uma passagem que Paulo fala que as mulheres devem usar o véu. E a maioria das igrejas evangélicas entendem que isso era uma recomendação dele específica para aquela época. Então, hoje não precisa. Agora, a congregação cristã no Brasil entende que isso é um mandamento válido permanentemente. Então, as ainda mulheres hoje, usam. exatamente, em qualquer lugar as mulheres precisam usar o véu. Então, nisso, você fica infinito, porque aí cada um pode dizer, olha, isso é simbólico, isso é literal, isso foi para aquela época, isso é permanente. E aí vão se construindo as doutrinas. Uau! Então é infinito mesmo, né? Porque possibilidades de interpretação tem várias. E às vezes as diferenças são por detalhes, assim, que distinguem uma denominação evangélica de outras. Sim, existem Ou denominações que você precisa olhar no microscópio para ver a para ver a diferença diferença. doutrinária. Às vezes é por uma questão bem assim, para eles, para quem está praticando, é algo muito caro. Para quem olha de fora, para quem não está fazendo juízo de valor, pode pensar, poxa, mas Um só por detalhe. isso? Porque é claro também que não, as divisões não são só doutrinárias, tem questões políticas envolvidas. Então, por exemplo, há uma divisão, um grupo que está no poder, o outro grupo não concorda. Então, às vezes acontece, não sempre, aliás, nem é na maioria, mas muitas vezes a divisão, a questão doutrinária acaba sendo um pretexto para uma briga política. Então, você No- tem grupos diferentes, eles fazem outra denominação porque não concordam com o grupo que está comandando a que denominação. está comandando a denominação. Entendi. Faz um Agora, racha dentro da denominação, mas ainda com as mesmas crenças. às vezes é muito difícil ter uma divisão pela mesma, exatamente Aí a você tem mesma que criar crença. algum atrito para sair, né? Uma justificativa, vamos dizer assim. Mas muitas vezes é porque se usa isso, não sempre, mas se usa essa divergência doutrinária como pretexto para fazer a separação política. Mas não estou generalizando, claro, né? Isso Sim, acontece sim. algumas vezes, mas na maioria acontece ou por questão doutrinária, geralmente por questão doutrinária, ou às vezes por uma questão histórica. Um exemplo muito clássico é que nós temos no Brasil a Igreja Evangélica Luterana e a Igreja Evangélica de Confissão Luterana. Elas são iguais. A Confissão Luterana veio da Alemanha e a Igreja Evangélica do Brasil, a Igreja Luterana Evangélica, veio dos Estados Unidos. Então, aí eles não têm, a divisão não é por uma questão doutrinária, é histórica. Uma veio da Alemanha e a outra dos Estados Unidos. Então, até os motivos de existirem denominações diferentes também acabam sendo diversos. Então, como eu coloquei no livro, é um universo muito grande e muito complexo. Nossa, mas é interessante mesmo, né? E será que os evangélicos, aí não sei se você teria esse retorno deles, né? Porque a sua pesquisa é histórica, tal, com distanciamento histórico. Tem essa percepção de que a diferença é de interpretação de um texto bíblico? Ou eles
bom, aí a gente entra no território da fé, né, eles partem do pressuposto de que o que eles acreditam é o certo e os outros interpretaram mal, deve ser por aí, né? Quando Lutero disse que era para cada um ler a Bíblia, ele disse também que o Espírito Santo ia orientar essa leitura. Então, os evangélicos têm em mente que eles não estão fazendo uma leitura somente da cabeça deles, que essa é uma Entendi. leitura Guiada pelo guiada Espírito pelo Espírito Santo. Santo. Então, porque para Entendi. você ter uma noção, isso é tão complexo que até a própria Bíblia existem divergências. Se, por exemplo, Deus teria ditado o texto, ou se ele inspirou os escritores, ou, por exemplo, na tradução, se Deus participou ou não, se o Espírito Santo inspirou a tradução. Então, lá nos Estados Unidos é muito forte um movimento que acredita que a tradução da Bíblia para o inglês também foi inspirada. Então, até nisso há algumas divergências, ou seja, por exemplo, há uma dificuldade de interpretação, às vezes é porque a pessoa também não está acessando a tradução correta, e a Entendi. correta seria a do ponto de vista É, da teologia dela. aí o juízo de valor vai ser, quem está lendo a partir do viés do Espírito Santo, e aí cada um vai dizer que é si próprio, Exatamente. né. Claro, Ah, existe muito claro. aquilo entre os evangélicos de, a sua igreja não, tudo bem, você é cristão como eu, somos irmãos e tal, você também foi salvo, mas, né, uma pena que você não lê a Bíblia tão correta como eu leio. Aham. É mais ou menos essa a ideia. Porque eu sim estou respaldado pelo olhar do Espírito Santo e você não. Claro que Sim. não todos, tem muitos evangélicos que ele relativiza muito mais. Então, Uhum. aliás, hoje em dia, como diz o Baum, né, na pós-modernidade, a gente tem evangélicos que dialogam até com outras religiões, não só entre os evangélicos. Mas então você tem o evangélico que ele relativiza, ele é de uma denominação, mas ele não se julga dono da verdade, ele entende que esses detalhes de interpretação são detalhes, não é o mais importante, então não tem problema pensar diferente dele. E você tem, claro, aqueles que acreditam que somente a sua denominação é Hum. a correta, é a verdadeira, a que faz a interpretação correta e as outras estão erradas. Ó, o João Oliveira Ramos Neto, lançando o livro A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa, que sai pela editora Valentina, que dá uma geral na história, né, do movimento evangélico, desde lá do século XVI, nos anos de 1500, com Lutero, até os dias de hoje, fala muito sobre o Brasil. Bom, então, olhando no conjunto, a gente já entendeu aqui que o movimento, quando a gente fala de evangélico, a gente está falando de uma infinidade de denominações que entre si têm discordâncias. Mas eles têm muitos pontos em comuns que os tornam uma unidade, quer dizer, eles se enxergam como uma unidade diante, por exemplo, dos católicos ou de outras religiões, quer dizer, eles têm essa identidade entre si, eles se enxergam como assemelhados, João Oliveira, ou realmente são grupos estanques? Então, existem níveis de proximidade, vamos dizer assim, porque essa identidade ela é muito complexa também. Então, vamos a alguns exemplos. Eu acho que a melhor forma de explicar é com exemplo, né? Sim, Se não não, estiver sendo é claro. ótimo, estou adorando que você é didático, você é um professor, né? Você é didático. Hum. Então, o que que acontece? Elas têm níveis em que as denominações elas se identificam por proximidades. Então, um exemplo clássico, eu vou pegar a Igreja Batista, que é bastante conhecida e um tanto quanto grande, numericamente falando. Então, os batistas e os presbiterianos, eles se veem com mais proximidade. Então, há essa ideia de união porque eles divergem em algumas coisas, principalmente a questão do batismo e tal, mas eles entendem que tem muito mais em comum do que divergência. E os dois olham, por exemplo, com bastante desconfiança, vamos dizer assim, para a Igreja Universal. Então, eles não se. Quando você conhece, por exemplo,
um evangélico batista ou presbiteriano, a primeira preocupação dele, uma das primeiras preocupações dele, vai ser dizer que a igreja dele é diferente, por exemplo, da Igreja Universal. Então, essa identidade ela é trabalhada assim, ou seja, eu me afirmo principalmente em diferença, no que o outro tem de diferente. Então, por exemplo, a Igreja Batista, na sua imensa maioria, a presbiteriana, que também não é uma só, né? Existem várias batistas e várias presbiterianas. Mas elas concordam, por exemplo, que a doutrina da prosperidade que a Igreja Universal prega é totalmente errada, é uma heresia, então eles teriam mais dificuldade de se aproximar. Agora, existem, como eu coloco, aí é um conceito que eu trouxe, isso é novo, é uma das novidades do livro, o conceito de para-evangélico, Hum, o que eu trabalho no livro. O que é o para-evangélico? São aqueles segmentos que a imensa maioria não considera como sendo evangélico. Então, por exemplo, quando você pega testemunhas de Jeová, a grande maioria do movimento evangélico não considera testemunhas de Jeová como sendo um movimento evangélico. E, por exemplo, os mormons, então a grande maioria não considera. Um dos principais motivos, por exemplo, no caso dos mormons, é porque a igreja evangélica, para ela ser evangélica, ela tem que basear sua doutrina na Bíblia. Independentemente da interpretação, mas a sua interpretação tem tem que que estar na partir da Bíblia. Bíblia, Você certo? tem que fundamentar na Bíblia. E os mormons já têm a Bíblia e o livro de Mórmon. Então, para a igreja, para a Hum, grande maioria, não há essa identidade, porque os mormons têm uma outra revelação que para-se a Bíblia, então a igreja, a maioria evangélica fala isso é herético, não pode ter outro livro, é somente a Bíblia. Outro livro como base, como entendo. Mas fundamento só de um parênteses doutrina. aqui, os mormons são cristãos. Sim, são São cristãos. cristãos, mas tem um outro livro além da Bíblia, que também teria um fundamento cristão. Isso, porque eles acreditam que quando Jesus ressuscitou, ele pregou na América. Então, isso está registrado no livro de Mórmon. E a grande maioria da tradição evangélica não concorda com isso. Entendi. Então, é a identidade. Agora, a melhor forma de se identificar, de você ter constituído a identidade de um movimento, é definindo ela em oposição ao contrário, em oposição ao inimigo. Então, quando os evangélicos veem algo como uma ameaça, então eles pensam, né, temos que deixar as nossas diferenças de lado para lutar contra essa ameaça. Aí Aham. há essa união. Sim, Um que a gente. exemplo, um exemplo muito clássico disso, se talvez o maior medo, vamos dizer, dos evangélicos é a ideia do comunismo. Então, se Sim, eles identificam que há uma ameaça comunista, todos eles vão dizer: olha, não importa se você usa véu, se você fala língua, se claro. você batiza assim, agora nós nos unimos porque nós Contra o temos um inimigo inimigo em comum. comum. Mas É, uma vez que não que esteja numa situação confortável, aí tem essas aí divergências. cada um vai na sua. É, esse inimigo comum, comunismo, que foi com que deu todo, né, para maciçamente o voto evangélico para o Bolsonaro. Mas esse inimigo comum dos evangélicos, que é o comunismo, ele é uma ele é uma obra brasileira, porque qual é o fundamento disso na Bíblia, por exemplo, ou o que está por trás disso? Na verdade, é o histórico dos governos petistas com as pautas de costume que assustaram os evangélicos, e eles associam isso ao comunismo e tem um inimigo em comum que foi muito bem trabalhado politicamente. O que eu É, quero dizer, esse inimigo comum é natural ou ele foi construído politicamente? Tem uma manipulação nesse sentido, de direcionar pautas evangélicas para um ponto em comum que convergisse para um candidato. essa pergunta é muito complexa. Eu vou tentar sintetizar para não ficar falando sem parar aqui esse tema, porque é muito complexo. Sim. Você tem casos históricos reais de países, por exemplo,
que realmente foram comunistas. Porque o que, que acontece? O comunismo, a doutrina, uma ideologia política baseada em Marx, e Marx disse a religião é o ópio do povo, então a religião é uma alienação para manipular e tal. Uhum. Então, os clássicos governos comunistas no mundo, eles foram contrários à religião, Perseguiram não só religiosos, cristão, né? né? Qualquer religião. Perseguiram qualquer Então, religião, né? então, por exemplo, quando a União Soviética ocupou alguns países, aí você tem, por exemplo, os menonitas vieram da Rússia, Sim, inclusive, perseguidos pelo comunismo. Então, o comunismo real, ele aconteceu em alguns momentos históricos e perseguiu alguns sim. cristãos. Tem um É um fundamento caso, histórico nesse temor, é, né? mas é um caso completamente diferente do Brasil, porque aqui no Brasil nós não temos, você fala de construção, a gente não tem uma ameaça comunista, né? Por exemplo, o PT não é um partido comunista, sua É que proposta não exato, é comunista. exato. Então, se criou o conceito de comunismo, aqui no Brasil, aliás, vamos dizer, deturpou esse conceito para adjetivar, na verdade, aquele que eu não concordo. Então, eu não concordo com esse grupo político, eu chamo ele de comunista, ainda que ele não tenha nada de comunista. O próprio PT, por exemplo, nunca foi contra o cristianismo, a igreja evangélica, pelo contrário, né? Imagina, Os tem evangélicos linhas. tiveram um crescimento exponencial durante os governos do PT. Agora, a gente também tem que tomar cuidado, porque também, de novo, a generalização. Eu queria ver se eu conseguia falar aqui 3 pontos. O Pode falar primeiro à nem vontade. todo evangélico é conservador. É claro que a grande maioria no Brasil é, então você tem esse alinhamento, mas você não pode generalizar, existem muitos que muitas vezes não se manifestam, até Uhum. pela questão de ser perseguido, então ele prefere ficar quieto. Aquela ideia que o evangélico ele vota em quem o pastor mandar, isso aí é mais um mito do que realidade. Às vezes o pastor fala, mas tem muitos que escutam, ficam quietos, mas na hora de votar, Então, vota em outro. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas ah, simplificações, né? de fazer essa generalização. Nem todos concordam com isso, e tem muitos evangélicos também que são de orientação, que votam em outros candidatos e tudo. E o segundo ponto é que histórica, porque aqui no Brasil a gente se tornou muito complexo esses conceitos, mas, por exemplo, historicamente, o movimento evangélico ele já esteve muito mais ligado à esquerda do que à direita na política. E pouca gente sabe disso, talvez por falta do estudo, da divulgação, não sei. Mas, por exemplo, um caso clássico da Inglaterra, do movimento puritano, o conservadorismo era estar alinhado com a monarquia inglesa, que era anglicana, em alguns momentos voltava para o catolicismo, dependendo do rei, e o movimento puritano foi justamente o movimento contrário. E eles muitos deles fugiram para os Estados Unidos, dando origem à história dos Estados Unidos, e lá eles fizeram uma sociedade baseada em vários princípios, como a liberdade, que é uma bandeira que os Estados Unidos se orgulham de defender e tudo mais, a democracia. Então, houve, ao longo da história, muito mais evangélicos progressistas, vamos dizer assim, ou seja, que queriam mudança, do Uhum. que conservadores. Inclusive, aqui no Brasil, esse era o terceiro ponto que eu queria chegar, você tem, ao longo da história dos evangélicos no Brasil, uma identificação com o movimento de esquerda. O exemplo, porque assim, quando ali na época da década de 60, durante a ditadura, os evangélicos não estavam tão envolvidos em políticas, praticamente não tinha esse envolvimento, era mais com essas discussões teológicas que dividiram as igrejas. Quando chega, por exemplo, em 2002, talvez alguns ouvintes vão se lembrar, a gente teve uma eleição e teve o Garotinho foi candidato. O Garotinho ele não fez da sua pauta de campanha ser evangélico em 2002. E o Garotinho foi candidato pelo PSB, que era um partido de esquerda.
Então, na década de 90, quando os evangélicos entravam na política, eles entravam geralmente pela esquerda, porque existe uma leitura de certos segmentos evangélicos da Bíblia, que a mensagem bíblica ela condiz com a ideologia de esquerda. Tem uma passagem em Isaías que Deus fala: eu não quero que vocês façam cultos para mim se vocês não estão cuidando do órfão, da viúva e por aí vai. Então você tem, depois do garotinho, o garotinho não ganhou, teve como candidata a Marina Silva. E a Marina Silva, ela também nunca fez da pauta de campanha ser evangélica. A pauta dela é o meio ambiente. Sim. E os evangélicos, mas assim, com histórico de esquerda, de origem do PT e tudo mais, e e os evangélicos apoiaram. Isso começou a mudar muito recente na nossa história, porque daí alguns líderes evangélicos começaram a enfatizar propostas do PT, por exemplo, a favor do aborto e outras assim, que muita gente pensa que então é para tá liberando o aborto, e não é isso, é uma questão de É, saúde pública, mas começa a reduz apavorar, né? isso, e reduz a discussão. E aí, ao fazer essa redução, então os evangélicos, algumas lideranças começaram a se alinhar com a direita conservadora. E, por exemplo, em 2018, você tinha o Daciolo, que era evangélico, a Marina, que era evangélica, e os evangélicos apoiaram, na maioria, o Bolsonaro, que não é evangélico, que é católico. Sim. Então, teve Mas que colocava essa pauta de costumes, né? Essa ameaça que, né, que vista como uma ameaça aos valores cristãos, essa história toda, né? Isso. Então, se tinha essas outras opções, mas ele conseguiu aglutinar, capitanear. E aí tem um erro muito grave, assim, que eu ouço com muita frequência, as pessoas dizerem assim: o movimento pentecostal apoia o Bolsonaro, o movimento pentecostal apoia o Bolsonaro. E não é o movimento pentecostal, porque que acaba sendo um juízo de valor. Porque, assim, geralmente quem diz isso é quem não apoia o Bolsonaro. Então, ele parte do pressuposto que apoiar o Bolsonaro é algo negativo, e aí, por ser negativo, fala assim: é uma parte dos evangélicos, e aí essa parte é quem? É o pentecostal. Mas quando você pega, por exemplo, o governo Bolsonaro, os ministros, ele teve, por exemplo, Milton Ribeiro, ministro da Educação, é presbiteriano, é de uma igreja tradicional. O André Mendonça, ministro do STF, presbiteriano, uma igreja tradicional. A Damares, ministra dos Direitos Humanos, batista. Então, ele não colocou... Batista também é tradicional, não é pentecostal. Não, já é de uma... esses conceitos são muito complicados, Tá. mas Depois a gente ela entra é de neles. um segmento renovado da Igreja Batista, Uhum. mas não é... Mas é assim, mas tem a tradição batista, então eu Entendi. entenderia que ela estaria mais próxima assim, de um movimento tradicional. Uhum. Mas você não tem, por exemplo, alguém... Você tem, por exemplo, um dos grandes apoiadores do Bolsonaro é o Silas Malafaia. Sim. Silas Malafaia, declaradamente pentecostal, veio da Assembleia de Deus, mas não ocupou um cargo político. As igrejas, por exemplo, o Bolsonaro, ele aparece em muitas igrejas. A maioria, assim, muitas dessas igrejas são igrejas tradicionais. Igreja Batista, na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? O Bolsonaro ele teve apoiadores em todas as denominações, assim como dentro de todas as denominações tem gente que não vota ou não concorda com o Bolsonaro. Uhum. Então, Entendi. dizer que o movimento pentecostal apoia o Bolsonaro é fazer uma redução, porque, na Entendi. verdade, o apoio ou não ao Bolsonaro independe de algum segmento. Então, Uhum. todo o mundo evangélico tem apoiadores e tem quem não concorda. Entendo. Uau! Aliás, então, a gente vai para o Repórter CBN. Na volta, João Oliveira, vou pedir para você que está nos dando uma aula, nos explicar o que é o histórico, né, o tradicional, o pentecostal e o neopentecostal. Embora você diga no livro que é uma simplificação muito grande reduzir,
né, as denominações evangélicas a esses 3 grupos. Mas para ficar claro, porque tenho certeza que não é claro para todo mundo esses 3 grupos. Aí depois a gente se fala por que que não é, por que que é simplista pensar nesses grupos para explicar o universo evangélico aqui no Brasil. Nossa, que aula, hein, que nós estamos tendo aqui com o João Oliveira Ramos Neto. Ele está lançando, ele que é um pesquisador, ele é um historiador e pesquisa a história das religiões há mais de 10 anos. Ele está lançando o livro A História dos Evangélicos para Quem Tem Pressa, dos luteranos aos pentecostais, em 200 páginas. Um livrinho de 200 páginas, fácil de ler, super didático. É da coleção História para Quem Tem Pressa, da editora Valentina. A gente vai para o Repórter CBN e volta com ele.